Olá, investidor. Depois da alta de ontem, Bitcoin dá uma paradinha para respirar, mas nada que mude a tendência de alta. BTC com 2 bilhões de ordens de venda na região dos 74 mil. Stablecoins aumentam a demanda por treasuries. Essas notícias e análise dos melhores criptoativos você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Olá, meus amigos, bora lá. Vamos começar pela eleição norte-americana. Vamos falar rapidinho dela. A eleição norte-americana segue com Donald Trump na frente de Kamala Harris, uma vantagem de mais de 31% do candidato republicano. Quando a gente analisa o balance of power, que é o que realmente manda, né, pelo menos nos países democratas, né, já que um presidente, para que ele tenha aprovação de suas propostas e de suas ideias, ele precisa de que o Senado e a Câmara dos Deputados sejam a favor. Quando a gente analisa o balance of power, a gente vê que tanto o Senado quanto a House, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, também tende a ser republicana, o que tende a ser muito bom para quem acredita na campanha do Trump. O Trump, que é um candidato muito mais pró-mercado, muito mais pró-criptos, então é o que a gente espera. É o que o Donald Trump ganhe e que com isso ele ajude nesse tão esperado bull run do mercado. É uma matéria muito interessante, né, e que enfatiza essa questão dos republicanos em relação às criptomoedas, é que na Flórida, né, o secretário das Finanças do estado da Flórida, do estado norte-americano da Flórida, Jimmy Patronis, ele está promovendo a ideia de que os fundos de pensão da Flórida adotem o Bitcoin como estratégia financeira para os fundos. Isso é mais uma ideia de o quanto os republicanos e o quanto toda essa ideia de Donald Trump e os republicanos têm em relação às criptomoedas e o quanto isso pode ser positivo para o universo de cripto. Uma outra notícia muito interessante que a gente teve é essa daqui. Essa daqui foi a da chamada do vídeo, né? Que o US Treasury, ou seja, seria mais ou menos o tesouro deles, né? Ele diz que as stablecoins tendem a crescer, tendem a aumentar a demanda por treasuries. Essa matéria ela vem meio positiva, mas eu tenho alguns reveses para essa matéria, porque, por exemplo, o que dá a entender aqui, né? Quando a gente vê toda a matéria, eles falam, né, dessa questão que o Tesouro Americano disse que a demanda por stablecoins tende a aumentar também a demanda por treasuries, e eles falam que é estimado que os treasuries tenham 120 bilhões de lastros nos stablecoins. Por que eu não vejo isso daí como uma matéria tão positiva? Quando a gente analisa o US Debit, a gente vê que, quando a gente analisa o US Debit, a gente vê um probleminha nisso. Só um minutinho. A gente vê um probleminha nisso, por quê? Porque o que tem tirado o sono de muitos analistas, né, não só no mundo cripto, mas analistas e economistas de modo geral, desde banco até pessoal autônomo, é isso daqui, que seria o débito nacional americano. O débito nacional americano está na casa de 35 trilhões, está arrumando para os 36 trilhões. E o que seria esse débito nacional? Esse débito nacional nada mais é do que o endividamento que o governo norte-americano faz por meio dos títulos que ele emite, ou seja, para que ele aumente sua dívida, ele precisa emitir em contrapartida um título. Esse título são os treasuries. Quando a gente vê que tem stablecoin colocando o seu lastro em treasuries, quer dizer o quê? Que se esses treasuries, se o fiscal norte-americano realmente estiver contaminado, tende a contaminar também essas stablecoins e também contaminar o universo cripto. Eu não vejo nenhum analista falando disso, eu não vi nenhuma matéria, tanto em sites nacionais quanto em sites gringos, falando a respeito disso, mas eu trouxe pra gente, que é pra gente monitorar, porque isso daqui, pra mim, é um sinal de alerta, e a gente tem que ser sincero em nossas análises, né? Uma matéria que parece ser muito boa, né? Afinal de contas é boa, por quê? Porque ela dá uma certa validade para a questão das stablecoins, essas stablecoins tendo um lastro em um ativo real. Sim, verdade, ele dá. Porém, esse ativo real, quando ele começa a ser questionado, quando ele começa a ter os seus números
questionados e duvidados pelo mercado, isso torna essa análise um pouco mais complexa. E é exatamente o que a gente vê quando a gente analisa a situação fiscal norte-americana. Afinal de contas, os Estados Unidos da América é um país que arrecada 5 trilhões e gasta 7 trilhões. Então isso é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Mas só dando um overview, só deixando aqui para que a gente pense, eu gostaria de saber o que você acha disso, se o que eu levantei pode ser algo questionável, se é algo factível ou não, tá? Se vocês puderem, comenta aí nos comentários o que vocês acham, curte o vídeo e vamos lá, porque tem muita análise para a gente fazer. No dia de hoje ainda teve calendário econômico, né? Hoje teve duas notícias não muito positivas para os Estados Unidos, né? Na verdade, uma positiva e uma nem tanto, né? A primeira é o estoque de petróleo, né, que ele veio menor. Quando o estoque de petróleo vem menor, isso quer dizer que a demanda da economia está aquecida, a dinâmica econômica está altista, as pessoas estão consumindo mais, e esse é um indicador muito importante como termômetro da economia americana, não só hoje, mas para os próximos meses também. Aí já como uma notícia não muito positiva foi a da previsão do PIB do terceiro quadrimestre, né? O quarter 3 aqui deles, que a expectativa ou a projeção era de 3%, só que veio 0,2 a menos, fechou em 2,8, né? Algo que não é muito bom, mas essa matéria do PIB ela meio que contrasta com a do estoque de petróleo, então eu imagino que torne até a notícia de estoque de petróleo um pouco mais relevante, porque afinal de contas o PIB é uma prévia, né? O que vai determinar realmente se o PIB norte-americano cresceu ou se ele atingiu as expectativas no próximo, que seria no quarto quarter, né? Que é onde vem o final, que aí é determinado o crescimento do PIB ao longo do ano. Uma outra coisa que mexeu com os mercados hoje foi os balanços, né? Dentre aquelas empresas que eu falei no vídeo de ontem, que eu venho falando, que são as Magnificent Seven, que são as empresas de maior peso no S&P 500, duas delas emitiram balanço hoje. Uma foi a Microsoft, outra foi a Meta. Quando a gente analisa, a gente vê que a Microsoft ela começou o dia positivo antes do balanço, né? Porque afinal de contas o balanço ele foi noturno. Depois do anúncio do balanço, a gente vê que no aftermarket ela caiu um pouco mais. Agora no aftermarket está sendo cotada a 3,3% de queda. Quando a gente analisa a Meta, a gente vê que está numa situação parecida. Não foram números que agradaram, não eram números que o mercado esperava, né? Mas a Meta já vinha operando um pouquinho no negativo no dia de hoje, mas depois do anúncio do balanço no aftermarket ela está caindo quase 3%. Então isso daqui são notícias que está mexendo no aftermarket, mas que com certeza vai ter algum impacto amanhã também no S&P 500. Vamos analisar agora o mercado de modo geral. Vamos começar analisando uma outra matéria que eu já ia esquecendo é essa daqui. Essa daqui é muito interessante, a gente vai usar até o gráfico de Bitcoin para isso, mas essa matéria aqui fala que tem uma possível liquidação de 2,1 bilhão em ordens shorts no Bitcoin quando ele atingir a região de 74 mil. Essas ordens seriam a descoberta. O que isso quer dizer? Vamos para o gráfico, que no gráfico a gente entende melhor. Nessa região aqui, eu já deixei traçado a região de 74 mil, tem 2 bilhões de ordens de venda aqui. Essas vendas são a descoberta. O que quer dizer? As pessoas que estão vendendo nessa região de 74 mil não são necessariamente pessoas que detêm o Bitcoin, porque a venda descoberta é eu vender o ativo ao qual eu não tenho, por isso que ela é descoberta. Ela é descoberta de uma garantia. Se eu vender esse ativo a descoberto, para que eu realmente venda ele de fato, eu vou ter que ir a mercado comprar ele para liquidar essa operação. Então, quando a gente analisa, a gente vê que tem essa parede aqui, que pelo menos é o que a matéria diz, de 2 bilhões de vendas, né, ou de operações shorts. O que isso quer dizer? Quando o Bitcoin chegar nessa região de 74 mil aqui, ele vai começar a ativar venda, ou seja,
por mais que o bull run atinja, por mais que venham pessoas querendo comprar, por mais que os touros queiram ganhar espaço e passar dos 74 mil, eles vão ter 2 bilhões de ordens de ursos, ou seja, de quem está vendendo, para parar esse preço. O que isso quer dizer? Vai ser muito difícil de o Bitcoin passar dessa região, mas não é impossível. Afinal de contas, só no dia de ontem eu estava vendo 115 milhões em Bitcoin foi liquidado nas vendas. Então, para a gente que está esperando um bull market, não só para a gente, para o mercado que está sinalizando esse bull market, eu imagino que essas 2 bilhões de ordens não é muita coisa, por mais que não sejam consumidas em um dia, em 2 dias, mas elas tendem a ser consumidas, e eu acredito que isso não vai ser um impedimento pro Bitcoin. Por quê? Porque quando a gente analisa o Bitcoin não só no gráfico diário, mas, por exemplo, quando a gente vem para o gráfico semanal, a gente vê que o gráfico semanal, não, desculpa, mensal, ele já vem forte, ele ativou aqui uma compra no gráfico mensal. Então a gente tem o gráfico mensal dando compra, a gente tem o gráfico semanal dando compra também. Afinal de contas, essa barra é uma barra muito forte, ela está rompendo esse pivô, ela está rompendo não só um pivô, mas ela está rompendo um ponto em que se o Bitcoin quiser subir, ele deveria subir, e no diário a gente vê o quanto ele está forte. O que isso quer dizer? Por mais que tenha esses 2 bilhões de ordem aqui, eu imagino que o Bitcoin vai superar essas ordens, ele vai entrar no bull run que a gente tanto espera, que seria rompendo máxima histórica e subindo. Vamos analisar agora as criptomoedas de forma geral, tá? Essa análise agora foi mais em relação à notícia que foi dada, mas vamos analisar as criptomoedas. Vamos começar analisando o S&P 500. O S&P 500 que no dia de hoje fechou um pouquinho para baixo, né? Fechou com uma quedinha de 0,33% de queda, tá? Mas nada que mude a tendência de alta dele. Ele já vinha subindo há muito tempo. Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente vê isso, tá? Tá na hora de o S&P 500 fazer uma correçãozinha. Eu acho que uma correção até essa região aqui é mais do que normal, e também é necessário para que a ciclicidade de mercado se cumpra. Afinal de contas, todo novo topo é criado depois de um novo fundo, né? E a gente vê que o último fundo de Bitcoin está aqui, né? Foi feito um fundo aqui, foi feito um topo mais alto. Então a gente tem que ver um fundo aqui, né, acima desse fundo anterior, para que a gente veja um novo topo mais alto. Então, isso é a ciclicidade de mercado, a gente precisa esperar, e isso daqui faz parte do game, faz parte do mercado, e é necessário se a gente quer ver não só as criptomoedas, mas todo mundo crescendo, né? Quando a gente analisa a Nasdaq, está numa situação um pouco similar ao S&P. A diferença é que o S&P ele já rompeu o topo histórico, o Nasdaq não, né? Mas está em vias de, né? Estamos cada vez mais próximo do topo histórico, mas ele segue numa tendência de alta, né? Não tão forte quanto a do S&P 500, mas é uma tendência de alta. Isso daqui fortalece toda a ideia de alta, não só de Bitcoin, mas das criptos em geral. Quando a gente vai para as demais criptos, vamos analisar agora Ethereum. Quando a gente vê Ethereum, a gente vê que ela está pivotada, ela já está numa tendência de baixa em um prazo médio, né? Quando a gente vê aqui, a gente vê que Ethereum está numa região de média móvel do gráfico mensal, né? Vai ser difícil dele cair mais, mas nada impede, afinal de contas ele já pivotou para baixo, ele já está em topos e fundos descendentes no diário também. Apesar de que no dia de hoje ele fez uma altinha não muito expressiva, não que mude o cenário de consolidação, mas é uma alta de 1% depois de 5 dias de alta, né? Mas Ethereum tá numa região complexa. Para a gente ver Ethereum subir, a gente precisa aguardar que ele rompa essa região aqui. Romper essa região, ele tem que voltar aqui, tem que fazer um candle de reversão para continuar subindo. Eu imagino que no médio prazo não é isso que a gente vai ver, a não ser que venha uma liquidez absurda, que o Bitcoin rompa aquela região de 74 mil, onde o pessoal tá short, e aí que a liquidez entre não só em Bitcoin, mas nas demais criptos. Aí talvez a gente veja isso, mas a curto prazo eu não vejo isso. Quando a gente analisa BNP,
tá numa mesma situação, tá numa consolidação também, vinha 4 dias de alta, hoje já fez um candlezinho um pouquinho mais feio, né? Hoje ela caiu 1,37%, né? Nessa mesma região de topos anteriores aqui, ela fez um Dark Cloud, né? O que seria esse Dark Cloud? Eu tenho um candle verde, o próximo candle, o candle seguinte, ele engolfa o candle anterior. Isso daqui é o que se classificaria como uma Dark Cloud, ou pode-se considerar também um padrão penetrante, né? Ou até um Bull Trap. Mas para BNP também a gente precisa esperar um pouquinho. Binance estava forte, mas está numa região de consolidação. Tem que esperar ela pelo menos romper esses topos aqui, descansar aqui em cima para daí seguir para alta, tendo uma nova resistência aqui na região dos 720. Então tem aí o upside para subir, mas a gente precisa esperar. Por enquanto nada a ser feito. Quando a gente analisa Solana também vinha forte esses dias, né? Pegou aquela alta absurda de Bitcoin ontem, mas hoje já fecha com esse Dark Cloud também. Fechou numa região de topo anterior, tá vendo? Isso daqui fortalece aquelas análises que a gente tem falado. Para entrar comprado, a gente precisa esperar que ela rompa esses topos anteriores, tá? Se romper esses topos anteriores, aí sim a gente vai ver, rompendo esses topos anteriores, desculpe, fazendo um pullback, aí sim a gente pode ver um movimento mais assertivo que vai buscar o topo histórico e quem sabe romper o topo histórico, né? Lá na casa dos 208, então a gente precisa esperar que o price action faça o que deve ser feito. XRP está na mesma situação. Quando a gente analisa XRP pelo semanal, fica um pouquinho mais fácil de a gente olhar o quanto ele está bagunçado, né? O preço vai para cima e abaixo das médias móveis, está nesse padrão de não ter um padrão desde 3 de outubro de 2022, né? Aqui foi que todo mundo pensou que ela ia alterar esse padrão, né? Lá em agosto de 2023, mas ela continuou nessa consolidação maluca. Né? Não tem médias móveis, não tem nada, tá um ativo extremamente difícil de operar, não vale a pena operar aqui, é melhor deixar o seu dinheiro guardadinho numa renda fixa ou até apostar em criptos com maior expectativa de alta. Quando a gente analisa a Doge também estava veio, né, ontem de uma alta muito, muito significativa, né, depois de 4 dias de alta, assim como o Bitcoin. Quando a gente analisa Bitcoin, Doge e a Tron são as melhores criptos, tá? Pelo que a gente tem operado. Então a Doge tá em um momento altista, porém sentiu essa região aqui, essa região de topo anterior, assim como o Bitcoin. Tá descansando, eu não imagino que esse candle aqui ele seja comprometedor. O que não pode acontecer é Doge cair muito além, mas talvez se ela consolidar aqui nessa região de fundo aqui, ó, até essa região seria interessante, porque o preço voltando aqui, fazendo um candle de reversão, abre novas compras, afinal de contas a gente já está numa tendência de alta de um prazo mais médio, né? Então a tendência é que ela siga realizando novos topos mais altos e fundos mais altos também. Quando a gente analisa a Tron tá muito bonita. Tron fez mais uma barra elefante hoje. Tá próximo da região de máximas, né? Não rompeu o topo histórico, mas já tocou o topo histórico, só não fez um novo topo histórico, né? Mas a região de máxima histórica ele já tocou. É um criptoativo de todos os que a gente analisou, é o mais bonito. A gente sinalizou para esse 9.1 aqui, que abriu expectativa de compra, né? E é esperar. Nesse ponto que tá, não tem muito o que fazer. Eu imagino que Tron vai sentir essa região de topo aqui. Se o Bitcoin naquela região tava com venda, pode ter certeza que Tron também tá. Tá? A não ser que ele venha de uma forma extremamente forte, rompa isso daqui, consolide aqui em cima, aí também é consolidar aqui para procurar uma oportunidade de compra e entrar em Tron e seguir com essa alta aí, que se ela se cumprir, a gente pode esperar Tron replicando toda essa perna aqui para cima, né? O que levaria o Tron lá na casa dos 22 cents.
mas para isso a gente precisa ver. Não é bom entrar agora, não é o momento de entrar agora, por quê? Porque está longe das médias, está numa região de resistência. No gráfico semanal, a gente consegue ver isso menor porque a gente diminui a quantidade de candles. Olha só como esse topo é forte, tá? Então, o melhor é esperar romper, descansar e entrar de novo. Vamos analisar a ADA Cardano. A ADA Cardano não tá bonito, né? Tá muito parecido com BNP, tá muito parecido com XRP também, né? Tá numa consolidação. Tá numa consolidação abaixo das médias móveis no semanal. No diário, tá em topos e fundos. Não tem topos e fundos, né, desenhados em forma de tendência. A gente vê que eles estão, assim como o XRP, ele cruza a média para cima, cruza a média para baixo, o que evidencia uma falta de tendência pro ativo. Então a gente precisa esperar, né, ele se definir para onde ele vai, se para cima ou se para baixo. Para quem acredita na alta, o ideal é esperar ele romper pelo menos esses topos aqui, mas aí a gente já encontraria resistência também aqui, né? Então não tem muito o que fazer. Dos ativos que a gente analisou, os mais bonitos são Bitcoin, onde a gente precisa esperar essa correçãozinha. Afinal de contas, Bitcoin subiu 5 dias consecutivos de alta. Então, é esperar uma consolidação para vir o rompimento de topo histórico, é o que a gente espera, é o que a gente acredita. Dogecoin também, assim como o Bitcoin, a gente precisa esperar uma correção ou uma lateralização para depois a gente entrar com ele e buscar o topo histórico aqui, lá na casa dos 22. E Tron, que está na mesma situação, só que Tron já foi, né? Eu imagino que vai sentir um pouquinho aqui, mas a gente precisa esperar. Então é isso, amigos. Fico por aqui. Agradeço vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Se inscrevam no nosso canal, deixem os seus comentários, coloquem criptos aí para que a gente analise para vocês e até a próxima. Uma boa noite.